Olá, eu sou a Marcele Codesso, médica dermatologista e editora do portal Afia, e hoje vamos falar sobre um caso clínico de alopecia areata e o uso dos inibidores da JAK. Então, trata-se de uma paciente feminina de 35 anos, professora, natural e residente do Rio de Janeiro. A queixa principal era queda de cabelo. A paciente apresentou o primeiro episódio de queda de cabelo há aproximadamente 4 anos, com surgimento de placas de alopecia no couro cabeludo assintomáticas. Negava prurido ou descamação nas lesões. Negava também acometimento de outras topografias. A paciente referia intenso impacto emocional e prejuízo na autoestima. E, além disso, ela negava outras comorbidades. Então, ao exame, podemos perceber aqui uma placa de alopecia. E na tricoscopia, a gente vê pelos fraturados, pontos pretos e pelos em pontos de exclamação. Esses achados clínicos e tricoscópicos eram bem compatíveis com o quadro de alopecia areata, e esse diagnóstico também foi confirmado com o exame histopatológico. De tratamento, inicialmente, a paciente foi tratada com minoxidil tópico a 5% e clobetasol. Após falha terapêutica, foram realizadas também sessões de corticoterapia intralesional, com posterior imunoterapia com difenciprona, sem resposta. Posteriormente, houve surgimento de novas placas de alopecia, também sem resposta aos tratamentos propostos e também aos imunossupressores sistêmicos prescritos. Então, depois de 1 ano sem nenhuma melhora, foi observado que a doença começou a progredir. Então, houve perda completa de cabelo no couro cabeludo e também perda parcial de sobrancelhas e cílios. Então, diante desse caso desafiador, como manejar? Para contextualizar, a alopecia areata é uma doença autoimune comum, caracterizada pela perda capilar não cicatricial, que pode variar de pequenas áreas no couro cabeludo até formas mais extensas, que levam à perda completa envolvendo todo o corpo. Fatores de risco mais comuns são o histórico familiar, doenças autoimunes, estresse emocional e também influência genética. Como quadro clínico, a gente pode observar placas de alopecia não cicatricial, sem sinais inflamatórios, que podem acometer couro cabeludo, cílios, supercílios, barba e também pelos corporais. É importante ressaltar que a doença tem bastante impacto psicossocial. 70% de prevalência de transtornos psiquiátricos ao longo da vida em pacientes com alopecia areata, além de grande impacto na qualidade de vida, e até 60% dos pacientes também relatam ter tido ideação suicida. A alopecia areata pode ter vários subtipos, como a forma em placas, ofiásica invertida, total, universal, difusa ou difusa aguda total. Os achados tricoscópicos mais comuns são os pontos amarelos, pontos pretos, hastes fraturadas, hastes em ponto de exclamação, hastes afinadas e os pelos velos. O tratamento, para casos limitados, ou seja, que pegam ali uma área menor de 50% do couro cabeludo, como primeira linha a gente pode prescrever os corticoides intralesionais, como triancinolona. Para os casos extensos ou refratários, a gente pode lançar mão da imunoterapia tópica com difenciprona, por exemplo, e também podemos fazer uso dos corticoides sistêmicos ou até mesmo impulsoterapia. E eles são mais reservados para os casos agudos e rapidamente progressivos. Outras opções são a antralina e também o minoxidil tópico como adjuvante. E a escolha desse tratamento deve considerar o impacto psicossocial no paciente, a idade do paciente, a extensão da doença, o perfil dos efeitos adversos daquela medicação, e é importante lembrar também que não há uma terapia curativa para essa doença. Nos casos graves, refratários, recalcitrantes, a gente pode também indicar os inibidores da JAK, que são terapias promissoras e aprovadas pelo FDA para alopecia areata severa. E os estudos demonstram uma eficácia e segurança crescentes. É importante a gente lembrar que a alopecia areata é caracterizada por essa infiltração de linfócitos T autorreativos no folículo piloso, levando à perda do privilégio imunológico e à destruição do folículo. Então, o mecanismo de ação dos inibidores da JAK vai ser o bloqueio da sinalização de citocinas pró-inflamatórias, que vão interromper a ativação das vias inflamatórias, reduzir a atividade desses linfócitos T, restaurar o microambiente folicular e também favorecer o crescimento capilar. São vários inibidores da JAK já estudados, mas ressalto aqui principalmente o baricitinib e também o ritlecitinib, que são os aprovados pelo FDA.
Então, para a gente começar a prescrever esses medicamentos, é importante que a gente siga ali uma etapa, né, de rastreio de doenças infecciosas com anamnese, exame físico, para a gente identificar riscos e contraindicações ao uso dos inibidores da JAK. Exames laboratoriais, como hemograma completo, função renal e hepática, para a gente avaliar a segurança e também o risco de toxicidade. Sorologias virais, para detectar infecções latentes ou ativas. Rastreio de tuberculose com PPD ou IGRA para excluir tuberculose ativa ou latente antes do início da medicação. É importante a gente também incentivar, né, a atualização do calendário vacinal para evitar a infecção vacinal durante a imunossupressão. Também é importante a gente fazer alguns rastreios, como, por exemplo, na tuberculose, infecções graves, hepatite C, pacientes HIV positivo e também quadros de neutropenia e plaquetopenia, e também a gestação. Então, situações em que o tratamento deve ser evitado. O monitoramento a gente tem que fazer com exames laboratoriais, principalmente, como hemograma, função renal e hepática e lipidograma a cada 2 meses, para a gente conseguir avaliar a segurança e também detectar eventos adversos precocemente. Os efeitos colaterais mais comuns são os hematológicos, metabólicos, hepáticos e renais, os infecciosos, trombóticos e cardiovasculares e outros, como cefaleia, náusea, diarreia e também um risco teórico de aumento do número de neoplasias. Então, voltando ao caso, a paciente apresentava um quadro extenso e refratário às terapias convencionais. Os exames laboratoriais e rastreios pré-tratamento foram sem alterações. Então, a paciente tinha indicação de iniciar o baricitinib, então foi iniciado 4 mg dia. No follow-up, a paciente teve melhora do quadro, com uma recuperação de até 75% do couro cabeludo e, principalmente, uma melhora na qualidade de vida. Então, assim, de mensagens finais, lembrar que a alopecia areata tem um manejo desafiador, né? Os inibidores da JAK sistêmicos podem ser opções em casos extensos e refratários da doença, mas estudos para a gente avaliar a segurança, eficácia e manutenção a longo prazo são necessários. E é importante ressaltar que a doença tem um grande impacto psicossocial, então é papel do dermatologista reconhecer e tratar essa doença. Obrigada!